Eu falei isso? Mas não é possível, você não me entende. Não foi isso que eu quis dizer. Gravei e vou mostrar pra todo mundo. Você tá completamente descontrolada, você tá louca. Vou mostrar. Print do quê? Eu não tava conversando com ninguém. Você tá bem? Mas você é muito descontrolada, sério. Sim, eu falei que ia sair do Tinder e saí. Agora eu não sei o que você pode ter visto porque não tem nada lá. Não, eu tô olhando, eu tô assustado. Você tá completamente fora de si. Sabe o que eu acho? Eu acho que você devia descansar. Tira um tempo pra você. Tá nítido que você não tá bem. Eu não vou abrir minha boca porque eu não tô te entendendo. Você jura que você não lembra? É sério, eu tô ficando preocupada agora. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre o tipo mais poderoso de gaslighting. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico onde a vítima passa a duvidar da sua sanidade mental. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, quando a gente passa a duvidar de si mesmo, quando a gente é levado a acreditar em coisas completamente sem pé nem cabeça, e aí a gente passa a se perguntar, mas será que realmente aconteceu? Será que foi assim? Será que eu não tô exagerando? E o abusador narcisista, ele faz isso, ela faz isso de uma forma tão segura, mostrando que a gente está ficando louco, que a gente está ficando louca, e a gente passa a acreditar e a confiar cada vez mais nessa pessoa. O gaslighting, ele é sistemático, ele é repetido, então é uma criação de um cenário, é um levar a acreditar. Ele é mais poderoso do que a mentira, ele não é uma mentira pontual, ele é uma construção de uma ideia na sua cabeça. Quando uma pessoa é pega na mentira, né? Quando uma pessoa mente, normalmente essa pessoa tenta se esquivar, ela sustenta a mentira dela ou eventualmente ela assume a mentira dela. Mas no gaslighting a diferença é que existe toda uma construção para que você acredite que aquilo não aconteceu. É diferente de tentar escapar, é diferente de tentar não ser punido. É o fazer você acreditar que você está equivocado. O gaslighting, ele acontece não só dentro de ciclos de abuso narcisista, mas no ciclo de abuso narcisista ele é extremamente evidente e ele deixa sequelas que acompanham uma pessoa que passa por isso depois do ciclo. E algumas formas de gaslighting são extremamente poderosas, né? E é tão ruim a gente falar em poder quando a gente fala de uma coisa ruim, mas é extremamente poderoso de uma forma muito prejudicial. Quando uma pessoa passa a duvidar de si mesmo, né? Ela se torna dependente, ela começa a duvidar da sua percepção, ela começa a duvidar da sua memória, ela começa a duvidar da sua fala, ela começa a se retrair muito. Então, tudo que ela pensa, tudo que ela acredita, tudo que ela deseja, ela começa a não acreditar mais em si mesmo. O gaslighting por si só, ele já é extremamente poderoso. Mas tem uma forma de gaslighting, um pensamento dentro do gaslighting que faz com que a pessoa se perca, não só dentro do ciclo, mas quando ele se encerra. Na verdade, quando a gente fala encerramento do ciclo, seria o encerramento da relação, do relacionamento, você conseguir fechar as portas. E não importa com quem quer que seja, né? A gente pode estar falando de um relacionamento afetivo, que eu sempre vou colocar entre aspas em todos os vídeos, eu vou colocar entre aspas porque não tem nada de afeto aí. A gente pode estar falando de uma relação com uma mãe narcisista, um chefe narcisista, um amigo narcisista, não importa. Então, quando essa relação de alguma forma ela se rompe, quando a pessoa consegue fechar as portas, quando ela consegue sair, as sequelas do gaslighting, elas acompanham a pessoa, dependendo da realidade que foi criada, porque o gaslighting, ele é como se fosse uma bolha de realidade. O mundo, ele, claro, a gente tem as nossas próprias realidades. Eu vivo uma realidade, o outro vive outra realidade, cada um vive uma história. Mas no gaslighting, a vítima, ela passa a acreditar em coisas que não existiram, em pensamentos sobre ela mesma que não fazem sentido, sobre as suas capacidades,
sobre as suas percepções. O pior pensamento que uma vítima pode ter sobre si mesma e que um narcisista faz com que ela comece a acreditar firmemente e que vai fazer com que depois ela se torne, inclusive, um potencial alvo para outros abusos, é quando ele distorce a realidade a um tal ponto que ela passa a acreditar que a culpa de tudo que ela sofre dentro do ciclo é dela. Esse é o pior tipo e nível de gaslighting que uma pessoa pode sofrer. Quando um abusador narcisista perde o controle e a vítima sofre uma agressão física ou verbal e o abusador narcisista projeta na vítima, quando ele verbaliza dizendo que olha o que você me fez fazer, e a vítima acolhe isso e ela passa a acreditar que ela sofreu tudo aquilo por culpa e responsabilidade dela, o nível de distorção da realidade é tão grande que muito provavelmente ela não pede ajuda. Quando um abusador narcisista faz com que a vítima acredite que ela foi traída porque ela engordou, porque ela não deu atenção suficiente, que ela é tratada da forma que ela é tratada, porque ela causa nojo, repulsa, ela acredita que esta culpa de tudo que ela sofre é dela e as chances dela sair do ciclo diminuem. Quando esse mesmo abusador narcisista te faz acreditar que o seu jeito irrita, que você não faz nada certo, que as coisas não são mais como eram antes porque a culpa é sua, você deixa de olhar para essa pessoa como um potencial agressor, como uma pessoa que poderia te fazer mal, e você aceita essa projeção. Então você deixa de realizar, né? Deixa de conceber algumas coisas como sendo possíveis. Você deixa de olhar para os maus tratos, você deixa de olhar para as agressões, você deixa de olhar para tudo que te acontece, porque a única coisa que te chama a atenção é a tua culpa. E para que um narcisista consiga fazer isso, né, para que leve a pessoa a ter esse espiral de pensamento e ela não consiga sair desse labirinto, ele é construído. Ele não é um episódio isolado, porque se fosse um episódio isolado, a pessoa teria condições de observar a cena, né, como atuante dentro dela ou como observador, e ela conseguiria entender o que acontece, se ela tem ou não culpa, ela tem responsabilidade ou não dentro daquilo que aconteceu. Mas como a desvalorização é recorrente, como os maus tratos eles vão acontecendo em doses sutis e ao mesmo tempo é um jogo de morde-a-sopra, a vítima ela passa a acreditar que tudo que vem acontecendo faz sentido, é uma construção de pensamento. O gaslighting ele é um emaranhado, ele é uma construção, é levar a pessoa a acreditar em tudo aquilo. Fazer com que você acredite que você tem culpa é o gaslighting mais poderoso, né, e mais perigoso, porque além de dificultar a saída, né, fazer com que você feche seus olhos, com que você não consiga ver com clareza, no rompimento, mesmo que você consiga adotar o contato zero ou que você passe por um descarte, a probabilidade de você se tornar um alvo para um próximo abuso, para uma outra experiência com uma pessoa que tenha o mesmo perfil, é muito grande, porque abusadores narcisistas, pessoas que agem dessa forma, né, dessa forma egóica e que precisam de pessoas para drenar, acaba sendo um prato cheio, né, pessoas que não se responsabilizam, porque o narcisista não se responsabiliza por nada que faz, então ele está sempre projetando no outro todas as suas ações, todas as suas culpas e as suas responsabilidades, e a vítima é a pessoa que acolhe. Então quando você passa por um gaslighting desse e que naturalmente você já carrega com você toda aquela dor do relacionamento anterior, você acaba virando um prato cheio, né, para uma outra pessoa. Então é muito comum uma pessoa passa por um abuso, conhece outra pessoa e aí quando vê de novo e de novo e de novo e de novo, e quando você olha você fala assim, gente, mas não é possível, só existem pessoas assim. Mas a gente precisa entender que é um padrão também, acaba virando um padrão pela forma de se reconhecer, de se entender, de pensar,
quando você carrega dentro de si o sentimento, esse jeito de olhar a vida, acolhendo como se tudo fosse uma grande culpa sua, o outro projeta em você e rapidamente você acolhe. Da mesma forma que a relação de um narcisista com uma vítima, ela não é uma relação pessoal, ou seja, poderia nem ser com você, poderia ser com qualquer pessoa, desde que fosse uma boa fonte de suprimento, que colocasse ele lá em cima, que fizesse coisas e infelizmente foi com você. Quando a gente não olha para essas partes, né, quando isso não é analisado de uma maneira correta, né, quando a gente não corrige essas coisas dentro da gente, a nossa relação também com outras pessoas sequencialmente, elas acabam também não sendo pessoais, né? Elas acabam também se transformando em outras relações igualmente de transferência, ou seja, o meu sentimento de culpa, onde vem uma outra pessoa, onde eu me associo com uma outra pessoa que projeta em mim as suas não responsabilizações e eu acolho. Então, a relação de um narcisista com uma vítima, ela sempre vai ser uma dança, ela sempre vai ser um jogo de encaixe. Então, para que você não encaixe mais, para que você não caia mais nisso, é preciso que você olhe para você. É claro que aqui a gente fala muito sobre quais são as bandeiras, os reconhecimentos, como é que você faz para ver, para entender, para saber. Porque se você não entender como é que funciona, se você não conseguir detectar, fica muito... Aí realmente você vai ser prato cheio sempre, né? Quem caiu uma vez acaba sendo um alvo em potencial para cair em outro tipo de relação, porque o jogo é muito envolvente, porque a gente tem as nossas próprias características que fizeram com que a gente caísse nesse jogo, então você acaba sendo um alvo para um próximo jogo. Mas é preciso que a gente olhe para as nossas próprias questões. Então, uma coisa é você ter todo o conhecimento sobre como funciona para que você consiga detectar e esse olhar para si mesmo. O sentimento de culpa, ele é extremamente paralisante. E um narcisista, ele aproveita e ele potencializa culpas que muitas vezes a gente carrega lá de trás, né? Da mesma forma que você pode cair em outros relacionamentos, você pode estar trazendo isso também de coisas anteriores, de vivências anteriores, históricos familiares. Então, fazer com que a pessoa acredite que ela tem culpa numa cena, num cenário, num contexto onde ela é a vítima, é o maior gaslighting que você pode sofrer. É muito natural num contexto onde você esteja procurando por culpados, quando você encontra um, você aponta o dedo e você foca toda a sua atenção ali. E se você acredita que o culpado é você, você deixa de prestar atenção em todo o resto. O gaslighting é um tipo de abuso extremamente complicado. A pessoa, para conseguir depois se conectar com a realidade, entender como aconteceu, porque normalmente é muito silencioso, né? É muito isolado, então as coisas que acontecem ninguém fica sabendo, então o que ela tem é uma ideia a partir de uma distorção. Então é muito difícil depois conseguir refazer a história e entender realmente o que aconteceu. E leva a um adoecimento psíquico muito, muito importante que causa, inclusive, consequências físicas, né, para essa pessoa. Então, se você percebe que você pode estar passando por esse tipo de situação, o intuito desses vídeos é justamente esse, né, para que você possa perceber situações que você pode estar envolvido e procurar ajuda. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte caso você acredite que esteja passando por isso, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.